Fundo da Nubank no reserva imediata dando negativa rentabilidade. O que é que está acontecendo? Se você tem dinheiro nesse fundo ou se você quer entender o que está acontecendo, fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar. E para você que ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre educação financeira, investimentos e economia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. A Nubank tem um fundo que se chama Nu Reserva Imediata e esse fundo ele teve uma rentabilidade negativa na última semana. Inclusive saiu essa notícia aqui dizendo que tem vários investidores que estão reclamando, estão descontentes. Se a gente dá uma olhada ali na página do Reclame Aqui, nós também conseguimos ver várias reclamações por conta dessa rentabilidade negativa nesse fundo. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui é eu vou abrir a página da Nu Asset, que é a gestora da Nubank, e a gente vai dar uma olhadinha nesse fundo de investimento que é o Nu Reserva Imediata. Então vamos lá, entramos aqui na página da Nubank, da Nu Asset, nós vamos aqui em fundos Nu Reserva Imediata, que é o fundo que a gente está falando. Então para quem que é esse fundo? É uma alternativa para quem está iniciando a sua jornada no mundo dos investimentos e precisa criar sua reserva de emergência, ou para pessoa com perfil conservador que não toleram grandes oscilações e precisam de rapidez no resgate. Como que é a rentabilidade? Ela é formada por uma seleção de títulos de renda fixa e o objetivo é uma rentabilidade entre 100% e 105% do CDI. Aqui ele diz que o fundo tem baixo risco, mas a sua alocação é diversificada entre títulos públicos, operações compromissadas e títulos de crédito privado de alta qualidade. Aqui eu quero já falar um ponto importante. Se você não sabe o que é algum desses ativos, ou títulos públicos, ou operações compromissadas, ou títulos de crédito privado, não invista nesse fundo, porque o fundo de investimento, ele pega o patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro investido ali, e o gestor por trás desse fundo vai fazer a compra e venda dos ativos de acordo com a característica do fundo. Então, a característica desse fundo da Nubank Reserva Imediata é fazer o quê? Comprar esse tipo de ativo que eu acabei de mencionar. Se você não sabe quais são esses ativos, se você desconhece algum deles, ou se você não tem noção do risco que é investir em um fundo que aplica nesse tipo de ativos, não invista nesse fundo. Descendo aqui um pouco mais, a gente pode entrar na parte do relatório mensal. Todo fundo de investimento é obrigado a compartilhar os relatórios mensais do fundo. Então aqui a gente consegue ver histórico de rentabilidade, como que está a composição do fundo, que fundo que é esse, para qual perfil, enfim, várias informações estão aqui nesse material. Aqui a gente consegue ver que o fundo em dezembro ele entregou 102,64% do CDI. Nos últimos 6 meses, ele entregou 108,5% do CDI. E o que a gente pode entender olhando essa rentabilidade? Que se esse fundo está entregando mais do que 100% do CDI, ele está correndo algum risco. Pode ser um risco de mercado, pode ser um risco de crédito, pode ser um risco de liquidez. Lembra da relação risco-retorno? Essa relação é importante a gente entender quando a gente vai fazer os nossos investimentos. E a gente descendo um pouquinho mais nesse mesmo material, nós conseguimos ver aqui ó, que 61% do fundo está aplicado em títulos com liquidez, 12% do fundo está aplicado em títulos bancários, CDBs e letras financeiras, e 27% do fundo está aplicado em títulos corporativos, ou seja, debêntures, CRIs, FDICs, que são títulos de renda fixa, porém são títulos de renda fixa que têm maior risco de crédito, porque são títulos de dívidas de empresas. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Eu acredito que a Nubank ela tem errado na comunicação com os investidores. E por quê? Porque a base de clientes da Nubank é uma base de clientes jovens na sua grande maioria. Muitas vezes tem um perfil que é um pouco mais leigo, está começando agora a sua reserva de emergência ou está começando agora no mundo dos investimentos. E esse tipo de fundo de renda fixa que tem um percentual consideravelmente elevado em crédito privado, que ali, como a gente pôde ver, tem em torno de 27% em dezembro, tinha em torno de 27% da composição do fundo em títulos de crédito privado, não é ideal para a reserva de emergência. Ah, Luana, significa que eu nunca vou poder botar parte da minha reserva de emergência em um fundo de renda fixa que possa ter alguma parcela em crédito privado? Não, não é isso. A questão é que quanto mais experiência a gente vai tendo no mercado, mais noção
nós vamos ter de onde aplicar os nossos valores. Então, pode ser que em algum momento, uma parte da sua reserva financeira você possa sim alocar em um fundo buscando um pouquinho mais de rentabilidade. A grande questão é o quanto da minha reserva eu vou colocar nesse fundo? Quanto que é o valor total que eu já tenho de reserva? Será que comporta esse fundo na minha carteira ou será que não? Qual que é o risco desse fundo? Quais são os papéis? Quais são os títulos de crédito privado que tem dentro desse fundo? Se eu não tiver o conhecimento de todas essas informações, eu não vou colocar uma parte da minha reserva financeira nesse tipo de investimento. É por isso que nós, educadores financeiros, quando nós falamos uma regra geral de onde aplicar o dinheiro da reserva de emergência, nós sempre falamos em CDBs de grandes bancos que remuneram ao menos 100% do CDI. Uma parte também pode estar ali aplicada no Tesouro Selic. Eu, como educadora financeira e especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, não recomendo deixar sua reserva financeira 100% em Tesouro Selic, por exemplo. Então, assim, é preciso o quê? Ter conhecimento para conseguir fazer essa boa distribuição de investimentos da reserva financeira. Eu não tenho conhecimento suficiente para poder fazer uma diversificação da minha reserva de emergência. Então, coloque em um CDB de um banco sólido, de um grande banco, que te pague pelo menos 100% do CDI. Por que eu falei que eu não sou muito fã de deixar a reserva de emergência em um Tesouro Selic? Bom, isso vai ficar para um outro vídeo, porque aqui não é o foco de falar sobre isso, mas se você quer que eu faça um vídeo falando sobre essa questão do Tesouro Selic, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo sim. E aproveita se esse vídeo está fazendo sentido para você, você está adquirindo conhecimento, deixa o seu like aqui para eu saber que esse conhecimento está sendo válido. Mas vamos aqui para a próxima parte, eu vou abrir a composição desse fundo no reserva imediata para a gente entender o que está acontecendo com o fundo. Bom, a última carteira aberta da composição do fundo no reserva imediata que nós temos acesso é de setembro de 2022. Pode ser que o fundo tinha mais exposição nesses ativos do que eu vou comentar agora, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que a gente tem aqui é que em setembro de 2022, o fundo no reserva imediata, ele tinha algumas posições em debêntures da empresa Americanas. Por exemplo, essa debênture aqui e esta outra debênture aqui. E como eu já falei no início desse vídeo, debêntures são títulos de dívidas de empresas, então são créditos privados. Qual que é o maior risco quando nós investimos em uma debênture, por exemplo? É o risco de crédito daquela empresa, ou seja, o risco daquela empresa dar algum tipo de calote ou mostrar algum tipo de problema financeiro que venha causar alguma diferença no preço dessa debênture. E foi exatamente isso que aconteceu com a empresa Americanas quando na semana passada eles soltaram um fato relevante informando que a empresa estava aí aparentemente com um rombo de 20 bilhões de reais. Se você não sabe sobre o que eu estou falando, eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre o case da empresa Americanas, eu vou deixar o link aqui e eu também vou disponibilizar o link do vídeo aqui na descrição. A grande questão é que com tudo isso que está acontecendo na empresa Americanas, esses títulos de dívidas que a empresa Americanas emitiu, eles sofreram uma queda muito grande no valor desse preço. Então, todos os fundos, todos os investidores que tinham dinheiro aplicado nessas debêntures da Americanas, viram aí o seu dinheiro, os seus investimentos desvalorizar. Mas isso não acontece só com as ações, que as ações da Americanas aí caíram mais de 80%? Não, na verdade, as ações são uma coisa e debêntures e títulos de dívidas são outra coisa. Então, mesmo que as debêntures, esses títulos de dívidas sejam investimentos de classificação de renda fixa, ainda assim eles sofrem com a marcação a mercado e com essa oscilação, mesmo sendo renda fixa. E aí que eu volto a falar o que eu falei no início do vídeo sobre eu acreditar que a Nubank tem errado na sua comunicação com seus correntistas, com seus investidores. Porque se a sua base é de investidores iniciantes e investidores mais leigos, provavelmente você não sabia de todo esse conteúdo que eu estou te trazendo aqui, como muita gente também não sabia desses detalhes quando nós vamos investir em um fundo de investimento de renda fixa que tenha crédito privado na sua composição. Eu, como especialista de investimentos certificada, posso sugerir investimentos para os meus clientes.
Quando um cliente chega até mim e me questiona aonde aplicar um recurso para uma reserva de emergência, eu faço toda uma conversa com esse cliente para entender se esse recurso da reserva de emergência, quanto que representa das suas despesas, quanto que representa da sua renda, qual que é o valor, porque às vezes a pessoa está colocando um valor numa reserva de emergência, mas é muito mais do que 24 meses de todo o seu custo de vida. Então a gente pode sim, nesse caso, diversificar o valor da reserva de emergência se a pessoa não se sente segura em aplicar em outros tipos de investimentos. Mas mesmo assim, eu dou preferência para aqueles títulos que sejam pós-fixados puramente. E não investir uma parte dessa reserva de emergência direto num fundo de renda fixa com uma parcela de crédito privado em cima, onde muitas vezes podem acontecer essas oscilações de mercado e esse investidor pode sim ver a sua rentabilidade ficando negativa. Então, novamente, acredito que a Nubank ela tem errado nessa comunicação para com os seus investidores. E a todos aqueles investidores, e que talvez possa ser o seu caso também, que estão se sentindo lesados de alguma forma, eu imagino que sim, a comunicação tenha sido errada, não deveria aparecer essa sugestão de investimento ali para quando o seu objetivo fosse reserva de emergência, mas ainda assim todas as informações estavam disponíveis para você ter acesso. E é aquilo que eu sempre falo, o conhecimento é libertador. Uma vez que você tem o conhecimento, você consegue identificar se aquilo faz sentido para você ou não, se você está disposto a correr aquele risco ou não. Tudo isso que eu trago aqui, muito mais conteúdo, eu ensino na minha mentoria individual de investimentos. Se você não quiser fazer uma mentoria individual de investimentos, você pode também se cadastrar. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode se cadastrar no formulário para minha lista de espera da turma de mentoria de investimentos também. Ah, você não quer nada disso, mas gostou da forma que eu trago esse conteúdo. A minha premissa é sempre trazer um conteúdo muito transparente, direto, livre de qualquer viés, porque eu sou totalmente independente. Então, se você quiser mais conteúdos também, você pode me seguir nas outras redes sociais, por exemplo, no Instagram, vou deixar sempre, eu sempre deixo aqui em cima, você pode me seguir lá também. Esse vídeo fez sentido para você? Ficou mais claro o que está acontecendo? Comenta aqui embaixo e se você gostou, deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal.